O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E encerramos com chave de ouro esse mês de junho, celebrando esses dois grandes nomes da nossa igreja, Pedro e Paulo. E essa festa muito nos enriquece e nos ajuda a podermos então perceber que no decorrer desse tempo, desse mês de junho, tivemos também outros santos que são santos populares de devoção de muitas e muitas pessoas. Mas tudo isso, meus queridos amados irmãos, nos serve para quê? Para que nós possamos então olhar e nos espelhar no exemplo desses grandes homens. E hoje a igreja então encerra com essa solenidade porque são eles conhecidos como os dois pilares da igreja. E é claro que aqueles que mexem com construção, obra, que entendem do assunto, sabem que o pilar não é o alicerce, né? O alicerce, é claro, da igreja é Jesus Cristo. É ele a pedra fundamental. Mas a coluna serve para poder sustentar, né, o peso da casa. Então, é por isso que esses dois grandes nomes são, de fato, exemplo, referência para a igreja. Pedro, com seu jeito simples, humilde, pescador, né? Onde ali pescava, sem muito conhecimento, mas uma pessoa temperamental, que não media palavras, falava do jeito que quer, a hora que quer. E, com certeza, Deus ali pôde lapidar essa grande pedra e construir ele, fazer uma pedra grandiosa, né, aos olhos de Deus. E Paulo é um grande homem, sim, pessoa inteligente, versada, estudada, pessoa que vivia com autenticidade a sua fé, tanto que era uma pessoa que perseguia cristãos, porque para isso, aquilo era a forma correta de viver a sua religião, a sua fé. E para isso, então, ele perseguia os cristãos. E ali, então, na estrada de Damasco, ele se encontra com Cristo, que mostra para ele realmente qual é a autêntica religião que Deus esperava dele. E ali foi esse grande homem que percorreu vários caminhos. E olha que naquele tempo não era como os dias de hoje, né? A pessoa podia então viajar de avião, hoje, né? Avião, ônibus, navio, enfim, vários meios para poder então caminhar. Naquele tempo era difícil. E mesmo assim ele pôde evangelizar, ir a vários lugares, sempre anunciando Jesus Cristo. Mas o porquê de tudo isso? Pedro, com certeza, ele então, sendo pescador, deixou as redes, largou o barco, deixou seu pai, sua família, para poder seguir Jesus Cristo. Por quê? Encontrou em Jesus aquele que preenchia a sua vida, que dava sentido à sua existência. E Paulo é aquele então que, podemos assim dizer, até mesmo pelas cartas que ele escreve, ele respirava Jesus Cristo. Tanto que em uma das leituras, né, a carta aos Filipenses vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer também que já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então são pessoas que de fato encontraram Jesus Cristo e fizeram Jesus Cristo o centro da sua vida, o centro da sua história. E aí nós podemos então já nos questionar, e para nós hoje,
Cristo é o centro da nossa vida? Qual é o centro? O que está no centro da nossa vida, da minha vida? O que eu tenho buscado, o que eu tenho almejado? E é claro que para isso nós podemos olhar então com as leituras que vão nos ajudar a poder fazer a experiência, né, desses grandes homens, para que também seja a nossa experiência, a nossa vida, a nossa história. E para isso vamos então olhar para a primeira leitura de hoje, né? Essa primeira leitura é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, que narra para nós o seguinte: um tempo de perseguição da igreja. E aí, então, nós temos o rei Herodes, que prendeu Tiago, irmão de João, matou Tiago, irmão de João, e aí via que aquilo então agradava as multidões. E o que ele pensou? Achei o caminho, né, para poder então me promover, para mim então ganhar lá, estar lá na minha hashtag, vai estar lá no Instagram, no Twitter, e vai bombar. Então esse é o caminho. E quem foi a vítima escolhida por ele? Foi Pedro. Então, mais uma vez agora ele prende Pedro. E o que acontece? Olha que interessante. Essa prisão de Pedro, ela tem algo para poder nos mostrar, que também nós passamos por muitas vezes prisões na nossa vida. Quando, por exemplo, né, seja no seu trabalho, seja na família, no mercado, na escola, onde você estiver, você busca fazer as coisas corretas, porque você aprendeu e faz parte do seu ser humano fazer coisas corretas. Então, você está lá, por exemplo, no seu trabalho, você ouve o seu colega de trabalho dizer o seguinte: rapaz, ontem encontrei uma menina bonita, tal, saí com ela. Ué, mas você não é casado? Eu sou casado, mas não tem problema não, a gente dá uma saidinha, uma fugidinha, né? E aí você vai falar para a pessoa o quê? Olha, você está errado, amigo. Você é casado, você então ali fez os votos de confiança e tudo, e por quê? Né? Disso, tal. E aí, o que você vai receber em troca? Lá vem o santo, lá vem o papa, lá vem o barato de igreja, ou lá vem isso, aquilo. Alguma forma ou outra vão falar mal de você. Você está no supermercado, e ali então você passa um dinheiro, que hoje é difícil, né, nos caixas, mas enfim, passa um dinheiro, a pessoa então te volta um troco errado, e você diz para a pessoa: olha, tá errado, minha querida, olha, eu te dei 50, você está me dando mais ainda. Não foi isso. Você está sendo honesto, sincero. E aí as pessoas falam: mas você é besta, você vai fazer isso porque você não pegou com dinheiro. Olha só como que é a mentalidade hoje. A mentalidade é você sair sempre prejudicar o outro, não importa, você sair sempre beneficiado, sem ter em mente que isso pode muitas vezes trazer consequências para a pessoa, e traz. Então você busca fazer as coisas corretas, você é o errado ainda. Olha só o tipo de mentalidade no mundo hoje. Então as pessoas vão dizer: mas então isso não é uma perseguição? Isso não é uma forma de poder então falar mal de você? É uma forma velada, sim, mas está ainda, né, em voga nos dias de hoje. Imagine o tempo então, né, de Pedro. Não era nada fácil, porque os judeus estavam então vendo o cristianismo crescer cada vez mais, e com isso então se tornou um obstáculo, um empecilho para eles, e eles queriam de toda forma silenciar. Mas aquilo que é de Deus, meus queridos amados irmãos, permanece, ninguém pode destruir. E é por isso que a igreja, né, e nós vamos ouvir isso no evangelho de hoje, é por isso que a igreja está de pé até os dias de hoje, porque olha só a história da igreja. Se não fosse a ação de Deus, ela já teria ficado na história lá nos primeiros séculos. Por quê? Ser humano, falho, limitado, mas mesmo assim a igreja está de pé. Por quê? É Deus que age, é Deus então que faz a sua palavra prevalecer, e a igreja ninguém e nada pode destruir, nem mesmo a porta dos infernos, nem mesmo o ser humano, né? Então, essa é a igreja de Jesus Cristo, que nos convida a podermos então fazer aquilo que é correto, mas para isso nós vamos ser perseguidos, vamos passar por prisões também, como Pedro na primeira leitura de hoje. E olha só, então Pedro estava acorrentado por 4 grupos. Olha só que Lucas, ao escrever esse livro, ele quer mostrar para nós o quê? Quer mostrar que é Deus agindo na vida de Pedro, porque do contrário, ele não conseguiria escapar. E olha só, por isso que ele vai dizer: um anjo do Senhor foi até lá, entrou,
né? Não sabemos a forma que entrou, se tinha chave, se não tinha. Não importa para nós, é somente mostrar que é a ação, a intervenção de Deus que age na vida daqueles que confiam e acreditam nele. E Pedro está preso e a igreja está fazendo o quê? Já que Pedro está preso, vamos fechar a porta e vamos ver no que dá, né? Não, a igreja estava unida em oração. A oração é fundamental também. Rezar, né, pelo Papa é fundamental, porque imagine, gente, para nós administrar uma casa já é difícil. Imagine o Papa administrar a igreja do mundo todo. Mas ele tem os bispos, sim, tem os bispos, mas mesmo assim é confiado a ele tantas coisas que nós devemos rezar constantemente, pedindo sempre ao Senhor que, através da luz do Espírito Santo, conduza o Papa no direcionamento da igreja, porque não é fácil. Olha só, não é fácil para nós, imagine para ele. Não é fácil para nós, então, buscarmos dizer que o aborto não é algo legal, que não é algo, né, que é a vontade de Deus e não é algo que nós queremos. Pessoas, por causa dessa crença, perdem seus empregos, são faladas mal por aí, são denegridas. Mas o que deve prevalecer é a nossa fé, a nossa autenticidade. Isso sim dá sentido para a nossa vida. E olha só, Pedro então estava deitado, o anjo chegou lá e falou: levanta, Pedro, vamos, desperta, vamos embora, vamos caminhar, vamos fugir. E ali então passam pelos destacamentos, soldados, correntes caem, quebram, e enfim. Pedro sem entender nada, quando chegou então lá do outro lado da rua, próximo então da sua casa, ele vai entender, olha, de fato é Deus agindo na nossa vida. E muitas vezes nós também não entendemos, meus irmãos, o que passa para nós. Mas por que essa doença? Por que essa enfermidade? Por que isso? Por que aquilo? Ora, depois, mais à frente, a gente vai entender que aquilo foi um livramento, que aquilo foi um jeito de Deus mostrar algo para nós, que Deus tem os seus meios para agir. Agora nós precisamos estar aberto para poder compreender a ação de Deus. Pedro entendeu que aquilo era a ação de Deus. E assim também como o salmista pôde, de fato, fazer a experiência de Deus na sua vida, diante de tantos momentos de dificuldades que todos nós passamos. Como nós ouvimos domingo passado, tempestades todos nós temos na vida. Agora, nós vencemos quando nós, de fato, deixamos Deus no centro da nossa vida, porque a tempestade passa e a bonança vem. Então, como o salmista hoje, nós podemos também fazer a experiência, da libertação de Deus. E cantar, responder para o mundo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quem de nós muitas vezes não foi liberto por um caso de um atraso de 5 minutos, de um ônibus que a gente perdeu, um pneu que furou no carro? A gente pode fazer a experiência no livramento de Deus, que nos livrou de um assalto, livrou de uma batida, enfim. Uma viagem que era para mim ir, não fui, porque aconteceu, eu cheguei atrasado. Olha só, e aconteceu um mal e você foi liberto. Então, nós devemos entender que tudo para nós concorre para o bem comum, daqueles que amam e buscam a Deus. Essa experiência que o salmista fez e nós podemos fazer ainda nos dias de hoje, confiando, acreditando em Deus. E olha só, a segunda leitura de hoje fala de Paulo. Paulo, então, que está preso, para variar, várias vezes Paulo foi preso. E não media esforço, mas anunciava em todo lugar Jesus Cristo. Tanto que mesmo preso, ele escreve. Olha só, essa leitura fantástica de hoje. Nós temos então Paulo que escreve a Timóteo e vai dizer o seguinte: olha só, meu caríssimo, eu estou preso, mas nesse tempo em que eu estou preso, eu vou aproveitar esse momento para fazer um retiro, de poder rever a minha vida, de ver as minhas atitudes. E ali fez uma releitura da sua vida. E olha só, aqui ele chegou, como síntese da sua vida. Ele diz o seguinte: quanto a mim, eu sei que já estou para ser derramado em sacrifício. Estou prestes a poder partir. Mas olha só, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Nada me impediu de ser fiel a esse Deus. Agora eu sei que, não porque eu mereço, mas está reservada para mim a coroa da justiça, que Deus vai dar a todos aqueles que combaterem esse combate e permanecerem fiéis. Então, queridos amados irmãos, para nós então, basta nós então olhar para a nossa atitude, as nossas vidas, porque muitas vezes as dores, os sofrimentos, os momentos de dificuldade nossa,
serve para podermos fazer uma pausa na nossa vida, né? Uma pausa restauradora, de poder avaliar o que nós estamos fazendo, o que eu fiz na minha vida, aqueles que estão sob os meus cuidados, o que eu tenho feito com eles, para com eles, e chegarmos à conclusão daquilo que, se tiver coisas erradas que precisamos melhorar, vamos melhorar. É tempo ainda que o Senhor nos concede. A cada manhã temos a oportunidade de poder refazer a nossa vida, de recomeçar uma nova história. E Paulo, então, pôde chegar a esse consenso de perceber que em todos os momentos Deus sempre esteve ao lado dele. E nós temos também consciência de que Deus está sempre ao nosso lado? Ou será que nós achamos que Deus está ao nosso lado somente quando nós ganhamos na Mega Sena, quando nós então estamos com saúde, quando nós temos um emprego bom, com a família está tudo tranquilo? Não, Deus está em todos os momentos. Momentos ruins também, mas momentos bons também, Deus está ao nosso lado. É uma pena que só conseguimos lembrar de Deus, enxergar Ele, quando precisamos. E não deve ser assim. Em todos os instantes, Deus está ao nosso lado. E devemos dizer, fica conosco, Senhor. Fica conosco, como os discípulos de Emaús. E assim, então, meus queridos amados irmãos, podemos olhar para o Evangelho de hoje. Por quê? O Evangelho de hoje nos ajuda também nós a refletirmos. Jesus quer saber quem eu sou para você. É a pergunta, né, que norteia o nosso Evangelho de hoje. E olha só, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe. Por que Jesus foi para uma terra pagã, né? Um lugar onde pessoas pagãs, não tinha pessoas de fé? Porque levou os discípulos para lá para perguntar para eles. Ora, Cesareia de Filipe era uma cidade, então, que era construída como? Né? As casas lá eram construídas, a casa era construída sobre as rochas, ou seja, pedra sobre pedra. E aí Jesus, então, leva os discípulos lá para mostrar para eles, olha só como as pessoas constroem a sua casa. Agora, vejam como é que eu quero que vocês construam a casa de vocês. Então, das intenções de Jesus é essa. E outra também, né? Território pagão, longe dos grandes centros, porque o grande centro, é movido pelo dinheiro, pela fama e tantas outras coisas. Agora, fora do centro, da realidade das pessoas, né? Diante da sua vida normal, comum, de dor, de sofrimento, desemprego, miséria, violência, é ali que nós precisamos enxergar, saber quem é Jesus. E é por isso que ele pergunta ali, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E Jesus, com certeza, ele ficou muito decepcionado com essa resposta. Poxa vida, estou realizando milagres, estou fazendo curas, estou fazendo tanta coisa e as pessoas não entenderam quem eu sou? Eu sou mais um, né, do passado? Porque olha só, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então as pessoas não estão entendendo quem de fato é Jesus. E aí Jesus então fita os olhos para os discípulos, mas espera aí, eu sei que vai doer a resposta que eu vou ouvir, mas eu preciso fazer essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês que são meus discípulos, que eu estou com vocês, quem eu sou? E para a sorte dele, o Pai age, né? O Espírito age, e ali Pedro então toma a palavra e diz o seguinte, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro então faz a sua primeira profissão de fé, de que Jesus de fato é o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo para poder redimir e salvar a humanidade. Tudo bem falar isso, mas olha só, Jesus vai responder para ele o seguinte, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Muitas vezes, meus queridos amados irmãos, não basta então somente acolher a revelação. É preciso deixar que essa revelação ela entre na nossa vida para poder então fazer parte do nosso ser, para que nós entendamos com a nossa vida quem é de fato Jesus. Não adianta eu falar para você, ó, Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória, Ele é aquele que curou, me libertou, fez isso na minha vida, mas se eu não fizer a minha experiência com Ele, de nada adianta, porque cada um, se eu perguntar aqui quem é Jesus para vocês, cada um vai me dizer uma resposta diferente, de acordo com a sua vida, a sua experiência, a sua cultura. Então é preciso relacionar e fazer a nossa história, para que nós possamos dar a nossa resposta, quem de fato é Jesus. Mas para isso, não adianta colocar no Google, não adianta, né, somente ir lá pesquisar livros, é preciso ter essa experiência, esse encontro com Ele pessoal.
É assim que nós vamos entendendo e compreendendo quem de fato é Jesus. Para que assim então nós possamos fazer a mesma experiência de Pedro. E olha só, Jesus disse o seguinte ainda: por isso eu te digo, tu és Pedro, tu és pedra. É sobre essa pedra que eu vou construir a minha igreja. E olha só, você entrega a construção da sua casa, ou entregaria a construção da sua casa para qualquer um? Claro que não. Tinha que ser uma pessoa, um engenheiro renomado, que ajude, no custo também, mais renomado, que faça uma casa direitinho, com uma estrutura, alicerce, que atenda a nossa expectativa. Então, Jesus confiou, acreditou em Pedro e disse: olha só, sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E olha só, Deus, ainda entregou a chave nas mãos de Pedro, ou seja, a autoridade, o poder. E é por isso, queridos amados irmãos, que nós devemos então cada vez mais rezar e muito, pela nossa igreja, de maneira especial pelo Papa, os nossos bispos. Por quê? O mundo de hoje, ele traz para nós que o poder, as chaves, que é traduzida em poder, em serviço, muitas vezes é para mim poder me promover, para mim poder enriquecer, ter súditos, escravos ao meu controle, ao meu comando. E não é isso. Aquele que quiser então ser o primeiro, que seja o último de todos. É o caminho que Cristo nos ensina. Cristo veio ao mundo para servir e não ser servido. É esse o caminho. Agora, a lógica do mundo não entende isso, mas nós somos bombardeados diretamente com esse tipo de informação, que muitas vezes quer entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, e com isso a igreja vai se perdendo dos seus caminhos. E é por isso que nós devemos sempre estar unidos em oração. Pedro, mesmo diante da sua simplicidade e humildade, foi um grande homem, sim, um grande homem, tanto que então foi crucificado, e ele achou então injusto ser crucificado como o próprio Cristo, e morreu crucificado de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E Paulo não foi crucificado porque ele tinha cidadania romana, e por isso não podia ser crucificado, mas foi feito como um frango a passarinho, todo despedaçado. Tudo isso para mostrar para nós que com o sangue deles, eles regaram esse mundo, tanto que a fé deles chegaram até os nossos dias de hoje, e faz parte da nossa vida, e dá sustento para nós e tantos irmãos, mas temos muitas pessoas que precisam também ser sustentadas, amparadas por essa fé, que nós somos convidados a poder então ser como Pedro e Paulo, anunciadores e principalmente testemunhar com a nossa vida esse Deus vivo e presente no meio de nós. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a podermos ter então a fé, a ousadia de Paulo, e também que nós possamos ter a coragem de Pedro, de poder se abrir a esse Deus que tudo pode e que quer fazer, realizar na nossa vida, que também nós possamos crescer, para que assim possamos mostrar para o mundo o caminho de mudança, de transformação, que não é através de brigas, conflitos, não, é através do amor, o amor que vem de Deus, porque só o amor vem